A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Iremos meditar hoje, dando continuidade ainda a nossa o mesmo livro, né, da qual estamos trabalhando. Dessa feita iremos trabalhar da continuidade o livro de Juízes, porém irei falar com os amados irmãos do capítulo 7, né? Capítulo 7 de Juízes, capítulo 7, iremos ler o verso 1, 2 e 3, iremos fazer de caráter bem objetivo algumas aplicações, entendeu? Então, queremos ler a Santa Palavra com os amados irmãos nesse momento. Então, Jurubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Herode, e de maneira que o arraial dos Medianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: E é demais o povo que está contigo, para eu te entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. E o verso 3 diz assim: apregoar, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Bem, meus amados irmãos, quero meditar um pouco com os santos nessa tarde a respeito dessa palavra. Em Juízes, né, nesse livro, no capítulo 7, vimos que Gideão é obediente ao chamado de Deus para a sua vida. E esse chamado de Deus para Gideão, mais precisamente, ele está no capítulo 6, no verso 14. É só você voltar um pouco aí a sua Bíblia e conferir. Deus envia o anjo, e esse anjo ele fala uma palavra para Gideão. Ele dá aí uma palavra profética para Gideão. Ele traz uma revelação para Gideão. Ele diz para Gideão: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? É em cima dessa palavra, com base essa palavra do anjo, né? E aqui especificamente o Senhor, né, falando para Gideão, como diz a própria Escritura, que então se virou o Senhor fala para Gideão, né? E em cima dessa palavra, Gideão ele descansa. Em cima dessa palavra, logicamente, se os irmãos com mais tempo, aqui em caráter devocional, mas com mais tempo, se os irmãos vejam os versículos anteriores, Gideão faz algumas indagações para esse anjo, né? E aí eu não quero entrar nas minúcias, né? Mas eu quero ser mais objetivo. E em cima dessa palavra aqui, Gideão, ele começa a sonhar na possibilidade de vencer os medianitas, até porque estavam sob a opressão. E aí a gente já viu isso ontem, né? Durante 7 anos aí, Israel sofrendo com a presença dos medianitas, julgando o povo de Israel. Mas o que eu quero destacar para os amados irmãos é a fala de Deus para Gideão, no versículo 2. Disse o Senhor Gideão: é demais o povo que está contigo.
Meus irmãos, Deus, ele é aquele, Deus é o ser, né, que frustra, né, qualquer tipo de lógica, né? E veja a lógica de Deus para Gideão. Deus diz para Gideão que que 32 mil homens para 100 mil era muito. Ou seja, os medianitas tinham 100 mil homens. O exército dos medianitas era 100 mil homens. E o exército de Gideão era 32 mil. Ou seja, não tem como se comparar, meus irmãos. Entendeu? Em proporção, é muito grande aí a desvantagem. Porém, Deus ainda assim achava a possibilidade de Gideão, por algum motivo, logicamente pela a palavra que Deus tinha dado, vencesse. E aí o que acontece? O povo achar que foi seus próprios méritos, as suas próprias forças, a sua própria capacidade, e que essa capacidade, essa força, a força do seu braço venceu a batalha. O que é que Deus faz? Deus fala para Gideão: ó, Gideão, diz aí para o teu exército, aqueles que porventura estejam com medo de ir, que aproveitem agora a oportunidade e desistem e voltem para suas casas. E aí Gideão fala com aquele povo, e a escritura diz que voltam para casa uma quantidade significativa, né? Uma quantidade significativa, a ponto que Deus ainda não se dá por satisfeito, e fala para Gideão: cerca de 22 mil homens voltaram. E aí Deus fala para Gideão: ó, Gideão, eu ainda não estou satisfeito com a quantidade de pessoas. Você vai descer ao rio. Aqueles que beberem a água como cães, esse será dispensado. E eu irei apontar os que você vai levar. Meus irmãos, é interessante observar que os que se lançaram como cães a beber a água, Deus assim manda que Gideão mandasse eles voltarem para suas casas. E os que levassem a mão à boca, esse Deus assim escolheu para a batalha. E aí, quantos seguiram esse raciocínio e levaram a mão à água à boca, não se jogaram como cães para beber a água? 300 homens. E aí sim, Deus fala para Gideão: ó, Gideão, são esses 300 homens que tu vai levar. São esses 300 homens que tu vai guerrear contra os medianitas. Meus amados irmãos, eu quero fazer algumas aplicações com base nisso que eu falei. Eu quero dizer para os santos que é mesmo assim com a gente. Nós temos essas mesmas, essa possibilidade de muitas das vezes atribuir os nossos méritos para nós, a nós mesmos. Quantas das vezes, meus irmãos, a gente presencia uma intervenção de uma enfermidade a respeito com o efeito, o princípio ativo de um medicamento agindo com aquela enfermidade, Deus usando aquela medicação para frear a enfermidade, para sarar aquela enfermidade. Deus muitas das vezes usando a intervenção de um médico para dar o diagnóstico certo. E muitas das vezes nós somos tentados a atribuir essa intervenção de Deus usando os meios tradicionais, né? Os meios ordinários, a palavra mais que se encaixaria melhor seria essa, os meios ordinários para trazer para nós a vitória, e nós muitas das vezes não damos glória devida ao seu nome. Talvez é preciso um milagre
Só que o milagre, Deus ele pode usar de N formas. O milagre não é necessariamente o extraordinário, o sobrenatural. O milagre também pode ser o ordinário, o previsto. Porque o previsto também é a ação miraculosa de Deus para mim e para você. Pois bem, meus irmãos, eu quero fazer os santos entenderem que em meio a tudo isso que estamos passando, eu quero trazer ao coração dos irmãos a seguinte questão. Aqueles homens que voltaram, aqueles homens que estavam com medo da guerra, da batalha, quero fazer uma aplicação para mim e para você. Talvez muitas pessoas aceitem o Evangelho de Cristo. Talvez muitas pessoas venham a Jesus, queiram o Evangelho, porém poucas queiram morrer por ele. Morrer pelo Evangelho.